Então vamos lá, na concussão. Concussão é um trauma bem pequeno, tá? Então você tem ausência de deslocamento, o dente não desloca no alvéolo, é pequenos traumas. Sem sangramento gengival visível, mobilidade normal e sensibilidade à percussão. Então a única coisa que você tem diferente é a sensibilidade à percussão, tá? Acompanhamento ou preservação em 3 semanas, 3, 6 e 12 meses e 5 anos. O que é importante você fazer quando você tem uma concussão? Raio-X, sempre orto, meso e disto, e o teste de sensibilidade pulpar, tá? Existe tratamento para concussão? Não, só acompanhamento. Não precisa você intervir, tá? Então, essa hemorragia que está aqui no cabelo... Não tem hemorragia. Ah, hemorragia interna do ligamento periodontal. Isso, hemorragia interna no ligamento periodontal. Mas você não tem sangramento gengival. Passa um amarelo aí dizendo que não tem sangramento gengival. Isso é muito importante, porque é a diferença entre a concussão e a subluxação, tá? Mas é hemorragia no ligamento porque você teve um trauma, mas ela é pequena, de pequeno intensidade. O trauma é de pequena intensidade, tá? Já na subluxação, você também continua sem ausência de deslocamento, não tem o dente, não desloca no alvéolo, só que aqui você já tem um sangramento do sulco gengival, então ele é um trauma um pouco maior do que a concussão. Existe já uma mobilidadezinha e uma sensibilidade à percussão, tá? Acompanhamento. Qual é o tratamento da subluxação? Também não tem tratamento. É acompanhamento de 3 semanas, 3, 6 e 12 meses e depois 5 anos, raio-x e teste de sensibilidade. Olha, por que 5 anos? Porque dependendo da extensão desse trauma, esse dente pode ou apresentar uma reabsorção externa ou uma necrose pulpar, tá? Pode? Quer anotar mais alguma coisa? Pode. Agora a luxação lateral, agora sim a gente tem um caso mais grave, né? Nesse caso eu tenho o deslocamento da coroa ou para vestibular, ou para lingual ou palatina, ou para mesial ou para distal. Então, se a coroa desloca para um lado, a raiz desloca para o outro. Então, dependendo da intensidade do trauma, aqui você já tem fratura de processo alveolar. Então, é um trauma bastante grave, tá? Dependendo da intensidade, você pode ter até o rompimento do feixe vasculo nervoso. Aqui, Marina, né? Marina? Não. Monique. Aqui nesse caso de luxação lateral, você já tem que fazer o reposicionamento do dente, tá? Se você teve fratura de tábua óssea, você vai reposicionar a tábua óssea e esprintagem semirrígida de 10 a 7 dias, de 7 a 10 dias, tá? Olha uma observação importante aqui, Monique. Nesse caso, você só faz a contenção semirrígida de 7 a 10 dias se você não teve fratura da tábua óssea. Se você teve fratura de tábua óssea, você vai ter que mais tempo. Todos os traumas são semirrígidos com tempo diferente, se você não tem envolvimento de fratura de tábua óssea, tá? Aqui nesse caso, acompanhamento e preservação de 3 semanas, 3, 6 e 12 meses e 5 anos. Sempre fazer a radiografia e o teste de sensibilidade pulpar. Se durante o acompanhamento desse caso, gente, o dente necrosar, você tem que partir para o tratamento endodôntico, tá? Então, se tiver necrose, rompimento do feixe vasculo nervoso, acompanhado de necrose, você vai fazer o tratamento endodôntico. Próximo trauma é a extrusão, né? Você tem o deslocamento do elemento dentário em direção à coroa.
né? Então você tem o aumento do espaço do ligamento periodontal porque o dente saiu um pouco do alvéolo. Ele não chega a sair inteiro, ele não sai todo, mas ele tem um deslocamento no sentido coronário. Qual é o tratamento? Reposicionamento do dente e esplintagem semi-rígida por 7 a 10 dias, tá? Acompanhamento e preservação de 3 semanas, 3, 6 e 12 meses e durante 5 anos. Normalmente na extrusão você tem necrose pulpar. Aí qual é o tratamento? Testes de sensibilidade para confirmar a necrose pulpar e tratamento endodôntico com trocas de hidróxido de cálcio, tá? Algo diferente aí, Monique? Ou tá? Mas é essa aqui que tá atualizada, tá? Intrusão. Na extrusão você tem o deslocamento do dente para fora do alvéolo. Na intrusão você tem o deslocamento do dente para o interior do alvéolo. Na verdade, é a pior das injúrias, tá? Porque você tem a destruição praticamente do ligamento periodontal e da camada de cemento. Então você tem um trauma muito grave. Normalmente, né, quase 100%, você tem necrose e reabsorção por substituição, em quase 100% dos casos de intrusão. Nos dentes imaturos, com ápice aberto, o tratamento é esperar a reerupção espontânea, que pode durar semanas ou até de 2 a 4 meses, tá? A avulsão é o deslocamento total do dente para fora do alvéolo, né? Também é de péssimo prognóstico, na maioria das vezes você tem necrose e reabsorção por substituição. Qual é o maior problema da avulsão? É o tempo que o dente ficou fora do alvéolo. Então, quanto mais rápido você reimplantar esse dente, melhor. Então, qual é o tempo que os livros falam? Pelo menos em até 20 minutos. O quanto mais rápido você implantar o dente é o ideal. Se você não reimplantar, que esse dente permaneça no meio úmido, tá? Então, em questões de preferência do meio úmido, é leite, saliva, soro e água. Isso aqui são meios de solução, né? A solução balanceada de Henck's e a Via-Span, ninguém vai ter isso na hora de um acidente. É o ideal, mas ninguém tem, né? O ideal é você fazer o reimplante o mais rápido possível e a esplintagem de 7 a 10 dias. Sempre a esplintagem semi-rígida. Então, viu, Monique? Até agora a gente só falou em esplintagem semi-rígida. Em todos os traumas que você precisa de esplintagem, fraturas de raiz, luxação, extrusão, intrusão e avulsão, todos são semi-rígidos. De 7 a 10 dias. O único que você tem de 2 a 4 semanas é na fratura radicular, semi-rígida, tá? Fraturou o processo alveolar, é rígida em até 3 meses. Até 3 meses. Não necessariamente vai ficar os 3 meses, porque você vai avaliar o paciente, tá? Então, olha só. O melhor, né, meio é o reimplante imediato. Caso o dente esteja sujo, a gente vai lavar em água corrente por 10 segundos. Se não puder colocar direto no alvéolo, você vai armazenar na vestibular, na boca do paciente, tá? Se você reimplantou na hora do acidente, pede o paciente para ficar mordendo ou um pedacinho de gaze ou lenço para ele não deslocar. Porque até você chegar no consultório dentário para fazer a contenção, não haver o deslocamento, tá? Aqui. Qual o tratamento para dentes que chegaram no consultório? Isso, se vocês quiserem fotografar, eu acho que não tem aí. Qual o tratamento para dentes que já chegaram no consultório previamente reimplantados? Então, o paciente reimplantou no lugar do acidente, tá? Você vai limpar a área, né, com aerosol, com água, com soro fisiológico. Não extrai o dente. Do jeito que ele chegou, ele vai permanecer no alvéolo, tá?
Vai se fazer a sutura de possíveis lacerações gengivais, né? Se elas estiverem presentes. Verificar se o dente está na manutenção, no local correto. O que é isso? Às vezes, o paciente reimplanta o dente, mas ele tem medo. Então, ele reimplantou pouco. Ele não introduziu o dente totalmente no alvéolo. Então, você faz uma radiografia, se tiver a coroa mais baixa e a raiz também não tiver alinhada com o antagonista, né? Você vai fazer a colocação do dente no alvéolo. Aplicar a contenção flexível ou semirrígida por 7 a 10 dias, administrar o antibiótico e o reforço para a vacina de tétano, principalmente se o paciente estiver descoberto, tá? Se o dente avulsionado contactou o solo e existe risco de tétano, o paciente deve ser preconizado o paciente procurar um posto de saúde para fazer o reforço, tá? Iniciar o tratamento do canal de 7 a 10 dias após o reimplante e antes da remoção da contenção. Isso também é importante, gente. Você não vai colocar o isolamento absoluto no dente reimplantado. Então, normalmente você faz o isolamento à distância e não coloca o grampo no dente reimplantado. Preparo químico-mecânico normal e emprego de hidróxido de cálcio como medicação intracanal, tá? Instrução para o paciente, durante 2 semanas, comer alimentos líquidos e pastosos, escovar com escova macia e fazer bochecho com clorexidina. Agora entra as variações, tá? Se o dente tem o ápice fechado e foi mantido em meio adequado por tempo em meio adequado ou tempo extraoral seco inferior a 60 minutos. Então aqui eu tenho 60 minutos ou com dente fora do alvéolo em meio seco ou com dente chegou no consultório no meio úmido, antes de 60 minutos. Limpar a superfície do dente, sempre segurar o dente pela coroa, limpa em água corrente ou com soro fisiológico, né? Remove o coágulo do alvéolo, não cureta o alvéolo. Existem profissionais que falam, curetagem do alvéolo. Não, você não vai curetar o alvéolo, você vai remover o coágulo só desse alvéolo. Examinar a parede alveolar para ver se não teve fratura e reposicionar, se tiver fratura, reposicionar a parede alveolar antes de reimplantar o dente. Nesse caso aqui, é interessante, às vezes, você recobrir essa raiz com Endogain, que é um gel de matriz para você melhorar a viabilidade do ligamento periodontal, tá? Reimplanta com leve pressão digital, verifica se o dente está em posição normal, né? Clinicamente e através da radiografia. E faz a contenção flexível ou semirrígida por 7 a 10 dias. Antibiótico mais vacina de tétano, tá? Aqui, se o dente ficou mais tempo do que 60 minutos fora do alvéolo. Aí você vai remover os restos necróticos da raiz com uma gaze, você vai colocar, né, colocação desse dente no fluoreto de sódio fosfatado acidulado 2,4% por 5 minutos ou em fluoreto estanhoso. Isso aqui cai, gente, tá? Se você tem mais de 60 minutos de tempo extraalveolar em meio seco, nesse caso, antes de reimplantar, você tem que tirar todos os restos necróticos dessa raiz e vai embeber esse dente no fluoreto de sódio fosfatado acidulado por 5 minutos ou no fluoreto estanhoso, tá? Por 5 minutos. Isso. Não são mais viáveis. Então você faz essa colocação no ácido para você fazer uma limpeza
e depois você pode recobrir com Endogain também, tá? Aí você faz o mesmo procedimento do outro, sendo que nesse caso aqui, você pode fazer o canal antes de reimplantar o dente na mão, porque já não tem mais viabilidade do ligamento periodontal. Então, se você pode já tratar o canal com o dente na mão, ou você reimplanta e faz o canal antes da remoção da contenção, tá? Agora, em casos de ápice aberto, então a gente falou dos dois casos de ápice fechado. Quais são os dois casos do ápice fechado? Tempo extraoral maior do que 60 minutos, você vai fazer a remoção dos restos necróticos da raiz, colocação desse dente no ácido durante 5 minutos e pode tratar o canal fora da boca. Reimplanta e coloca a contenção semirrígida de 7 a 10 dias. No caso de tempo extraoral menor que 60 minutos e em ambiente úmido, em local úmido, você vai reimplantar o dente imediatamente, contenção semirrígida de 7 a 10 dias e tratamento endodôntico depois desse período antes da remoção da contenção, tá? Nesse caso aqui de ápice aberto, você pode ter a revascularização dessa polpa, né? Se esse ápice ainda está aberto, né? Segundo Andreasen, segundo Deus, né, em casos de tempos prolongados, onde se presume que o ligamento já está necrosado, o objetivo é simplesmente você retardar a reabsorção. Então, você vai remover também igual ao outro, vai remover o ligamento periodontal, trata a superfície radicular, né, com fluoreto estanhoso, e elementos adicionados são colocados também no fluoreto de sódio fosfatado 2,4% por 5 minutos, antes de reimplantar. Então, se o tempo extraoral foi menor que 60 minutos no ápice aberto, você vai reimplantar e aguardar sinais de revascularização. Se o tempo extraoral foi maior e aqueles ligamentos periodontais já não estão mais viáveis, você vai fazer o tratamento da raiz igual do ápice fechado, vai reimplantar e você vai fazer a apicificação, tá? Agora, o traumatismo do osso alveolar, quando você tem fratura do processo alveolar, né? Mais frequente em incisivos centrais superiores, né? Normalmente, quando você tem fratura de osso alveolar, você tem envolvimento de 2 elementos dentários, né? Você tem um componente de fratura normalmente horizontal, que, né, na base do processo alveolar. Clinicamente, você não tem mobilidade apenas de um dente, você tem a mobilidade em bloco. Quando você faz o teste de mobilidade, você tem a mobilidade desse dente em bloco, tá? Tratamento: redução da imobilização, anestesia, reposicionamento do fragmento alveolar e contenção rígida por 3 a 4 semanas. Olha aqui, Monique. Então, as duas únicas situações que você faz a contenção rígida ou é fratura de processo alveolar ou é quando você tem a fratura radicular na cervical. Fora isso, é sempre semirrígida, tá? E o tempo de mudança, que tempo que você tem de mudança? Na fratura do processo alveolar, você tem de 3 a 4 semanas de contenção rígida. E na fratura de raiz, você tem a contenção semirrígida de 2 a 4 semanas. O resto é tudo de 7 a 10 dias, tá? Então, a gente faz contenção rígida, processo alveolar. Processo alveolar e fratura radicular cervical. Hã? Não, mesmo tempo não, situações diferentes. Ah, ao mesmo tempo, sim, ao mesmo tempo. Desculpa, eu pensei que fosse ao mesmo tempo os dois traumas. Sim, o processo alveolar e a fratura radicular cervical é de 3 a 4 semanas, podendo se estender até 3 meses, né? Você vai reavaliar o paciente em 4 semanas, tá? O traumatismo de luxação lateral
Do ponto de vista terapêutico, anatômico e de prognóstico, podemos afirmar, segundo Andreasen, é um traumatismo das estruturas de sustentação do dente sem aumento da mobilidade ou deslocamento anormal, mas com uma reação marcante à percussão. Tá errado, porque na luxação lateral a gente tem deslocamento da coroa. Então vamos seguir. É um traumatismo às estruturas de sustentação do dente com aumento da mobilidade anormal, sem deslocamento, não. É o deslocamento parcial do dente para fora do alvéolo. O exame de raio-x revela sempre o aumento da largura do espaço do ligamento periodontal. Não, porque ele faz o movimento dentro do alvéolo, ele não sai, né? Deslocamento excêntrico do dente, isso é acompanhado por uma cominução ou fratura do alvéolo, dependendo da angulação do feixe central, o exame radiográfico pode demonstrar ou não o aumento do espaço da largura do ligamento periodontal. Essa letra C seria... Extrusão. Extrusão. Não, extrusão. Total. Isso aí. Boa, Monique. Durante o trauma dentário, o tipo de lesão onde sempre ocorre rompimento do suprimento neurovascular ou vasculo nervoso do dente é concussão, subluxação, fratura coronária e esmalte, fratura coronária e dentina ou luxação lateral? Luxação lateral. O traumatismo dentário é muito comum em crianças. O trauma dentário caracterizado por hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal sem sangramento do sulco gengival, associado à sensibilidade à percussão e à mastigação após o impacto agudo, onde não há deslocamento nem alteração normal da posição, é corretamente classificado como concussão, viu, Monique? Você tem uma hemorragia no ligamento, mas você não tem um sangramento no sulco, tá? É a maior diferença. Sobre os tipos mais comuns de traumatismo dentário, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Fraturas coronárias ocorrem com frequência em dentes anteriores, jovens e livres de cárie. A manutenção ou recuperação da vitalidade pulpar desses dentes é essencial, ok. Fraturas corono-radiculares são primeiro tratadas periodontalmente para garantir uma suficiente e boa margem da restauração. Se o dente for viável do ponto de vista periodontal, a polpa será tratada. Então lê. Se pudesse ser reabilitado, sim, claro. Exatamente. Então, primeiro a gente faz o tratamento periodontal para ver a viabilidade dessa restauração, correto. Apesar de fraturas radiculares serem graves, as polpas dos dentes frequentemente permanecem vitais. O segmento apical raramente necessita de tratamento. Certo? Ou errado? Certo. Lesões de luxação e avulsão geralmente resultam em necrose pulpar e dano da camada protetora de cimento da raiz. Então todas estão corretas, né? Letra A. Letra A. A respeito da avulsão dentária, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. A avulsão dentária resulta em dano às estruturas periodontais e necrose pulpar? Sempre. Sempre. Tá? O tratamento de um dente avulsionado busca diminuir o dano à inserção e à infecção pulpar? Sim. Os meios de armazenamento do dente avulsionado aí, Monique, em ordens de preferência são leite, saliva, soro e água. Então, todas estão corretas. Então, em questão desse tempo, Só em questão da viabilidade do ligamento periodontal. Necrose vai ter, sempre. Sobre os traumatismos dentais, informe verdadeiro ou falso, na sequência, e marque a sequência correta. Na subluxação,
Não há mobilidade dental, mas o dente apresenta-se sensível à percussão e com pequenos sangramentos gengival. Certo. Não, por que? Tem poucas mobilidades, né? Não, tem mobilidade, tem mobilidade. Eu ia falar, ué, tá errado, tem mobilidade. A luxação lateral frequentemente está associada à fratura da parede vestibular do alvéolo. Sim, pode ser que sim, tá? Eu acho esse frequentemente complicado, mas na maioria das vezes sim. Dentes com risogênese incompleta que sofrem intrusão normalmente reerupcionam espontaneamente, certo? A necrose é bastante frequente em casos de luxação. Mesmo em casos com pequenos danos, como subluxação, a necrose pulpar pode ocorrer em até 20% dos casos, sim. Porque às vezes a subluxação, ela, apesar de ser um trauma pequeno, ela causa necrose. A avulsão dental acontece com frequência, podendo atingir 30% das injúrias traumáticas, que acomete dentes permanentes, sim? A avulsão em dentes permanentes é o maior trauma, a maior porcentagem de trauma? Não. É fraturas coronárias. Fraturas coronárias. Nos dentes descidos são avulsão. Nos dentes permanentes são as fraturas coronárias. Tá? O pior prognóstico. Mas ela não é de maior frequência. Tá? Nos dentes descidos, maior trauma, maior índice de trauma é avulsão. Avulsão e luxação, né? Tá aí? E nos dentes permanentes é a fratura coronária. Essa é boa. Vamos lá. O tratamento correto para um dente avulsionado com ápice fechado e tempo extraoral menor que 1 hora. Vamos lá. Irrigar a raiz com solução salina, reimplantar o elemento dentário, contenção semirrígida por 10 dias e tratamento endodôntico. Tá. Irrigar a raiz com água ou solução salina, reimplantar o elemento dentário, contenção semirrígida por 1 a 2 semanas e controle da vitalidade pulpar. Não. Remover o ligamento periodontal, totalmente errado. O tempo está extraoral menor que 1 hora, não tem que remover ligamento. Remover o ligamento periodontal necrosado, não. Então a correta é a A.